A escolha do 35º presidente do Benfica levou mais de 85 mil sócios dos encarnados a 108 secções de votos, mas nada decidiram, nenhum dos 6 candidatos ganhou 51% dessas votações e por isso mesmo, dia 8 de novembro, Rui Costa, o mais votado, João Noronha Lopes, o segundo mais votado, vão a uma segunda volta para decidir quem será o 35º presidente do Benfica. Nuno Gomes é vice-presidente de João Noronha Lopes nessa candidatura e é o nosso convidado de hoje, precisamente para nos explicar como é que foram, Nuno, vamos começar por aqui, obrigada, como é que foram essas longas horas de contagem de votos e essas longas horas de espera até ficarem a saber que ficaram com 30,26% das votações. Sim, foram realmente longas horas e foi um processo que demorou a ser conhecido e, portanto, houve sempre aquela expectativa de saber quem iria ganhar as eleições ou se iria haver uma segunda volta. Foi o que se veio a confirmar e cá estamos de novo para ir a eleições no próximo dia 8, com vontade de explicar aos benfiquistas mais uma vez aquilo que é o nosso projeto, aquilo que defendemos e aquilo que achamos que o Benfica pode ser no futuro. João Noronha Lopes acreditava que a decisão iria ser na primeira volta e que acreditava também que, acima de tudo, poderia vencer. Mas uma espécie de maioria silenciosa acabou por ir às urnas e baralhar aqui um bocadinho, pelo menos aquelas projeções que existiam antes das eleições. Foi difícil para vocês perceber que não iriam ganhar? Foi difícil perceber que não iríamos ganhar à primeira. Como é óbvio, os benfiquistas são soberanos e votam em consciência naquele candidato que acham que será o melhor para o futuro do clube. E eu acho que nos deram um voto de confiança para, nestes dias que faltam até ao dia 8, nós voltarmos a reforçar as nossas ideias, voltarmos a reforçar o nosso projeto, darmos a conhecer ainda mais as pessoas que estão com o João Noronha Lopes e que somos uma lista com gente competente e capaz para alterar o rumo do Benfica, aquele rumo que tem seguido nos últimos anos. A verdade é que houve alguma parte dessa mensagem que não passou, porque se tivesse passado para todos aqueles que vocês acreditavam, os resultados teriam sido outros. O que é importante para vocês dizer nesta altura àqueles que não votaram em vocês nas eleições do passado fim de semana? Há circunstâncias que foi este ato de eleição, com 6 candidatos. Foi normal também haver uma grande dispersão de votos e, portanto, no final os benfiquistas decidiram que deve haver uma segunda volta entre os 2 mais votados, que é Rui Costa e João Noronha Lopes, e daí vamos perceber até que ponto as pessoas que foram votar nos outros candidatos em quem vão votar nesta segunda volta. A nossa expectativa é que a maior parte dessas pessoas possa votar em João Noronha Lopes. João Noronha Lopes teve 27.109 votantes e Rui Costa teve 32.898, o que diz que há aqui uma diferença de votantes de 5.789 sócios do Benfica, que Rui Costa convenceu mais do que vocês. E depois isto tudo tomou outra proporção pelo número de votos, porque estes 5.789 votantes, muitos deles eram votos de 50. Sim. Mas esse carisma que o Rui Costa, enquanto jogador, teve, é uma vantagem para ele enquanto candidato e uma desvantagem para a vossa lista, da qual o Noronha Lopes é o principal. Eu também fui jogador, também sou ex-jogador do Benfica, joguei 12 anos da minha carreira no Benfica e amo o Benfica tanto como os outros benfiquistas amam. Acho que não há benfiquistas de primeira nem de segunda e, portanto, os benfiquistas são todos iguais e todos nós sofremos pelo Benfica e todos nós vamos votar de acordo com aquilo que esperamos ser o melhor para o futuro e o melhor candidato, aquele que nos transmite uma maior confiança também naquilo que poderá mudar ou não no futuro do Benfica. João Diogo Manteigas foi um dos derrotados, digamos assim, que nesta primeira volta e, portanto, não vai agora à segunda volta, mas já fez questão de dizer que ele próprio vai votar em Noronha Lopes e numa expressão que ele fez de dizer que eu queria uma mudança radical, eu enquanto candidato defendo uma mudança radical e João Noronha Lopes é uma mudança fofinha, mas é a única mudança que vai à segunda volta.
Falavas há pouco dessa questão de dispersão de votos na primeira volta. O facto de agora existir, de um lado a continuidade, do outro lado a mudança, pode ser um benefício também para vocês e para vocês passarem a vossa mensagem para aqueles que realmente querem mudar o rumo do Benfica? Eu interpreto os resultados olhando para aquilo que foram mais de 50% dos votantes não votaram em Rui Costa e preferiram votar noutros candidatos. Não é? João Diogo Manteigas representava também o rosto de uma mudança, que eu acho que João Noronha Lopes também a representa, mas nós não queremos fazer uma mudança que seja uma mudança radical. Acima de tudo, sabes porquê? Porque eu já trabalhei no Benfica, outros que pertencem à lista e que irão trabalhar no Benfica caso João Noronha Lopes vença, acreditam muito em muitos dos colaboradores que trabalham atualmente no Benfica e sabem reconhecer o valor deles. E, portanto, nós não vamos fazer essa mudança radical no sentido de chegar e cortar com o passado e cortar com as pessoas, porque acreditamos nelas, sabemos dar-lhes valor e, portanto, vamos também introduzir dentro do próprio clube um sistema de meritocracia. Existiram coisas bem feitas na nossa opinião. Sabemos que há gente que trabalha atualmente no Benfica que tem muito valor e que, se calhar, esse valor não tem sido reconhecido nos últimos anos. Falavas durante esta campanha várias vezes do quanto importante é para o Benfica fazer uma mudança urgente. Essa mudança urgente tem por base o quê, no teu entendimento, enquanto vice-presidente, porque é nessa condição que és candidato? Eu acho que, mais do que tudo, devolver a alegria dentro de campo aos sócios e aos adeptos do Benfica, em que reconheçam uma equipa de futebol com identidade. É isso que nós queremos. Eu acho que nos últimos anos tem havido uma série de troca de jogadores e inclusive de treinadores que não permite, também na nossa opinião, que haja essa construção de identidade num plantel e numa equipa de futebol. E, portanto, nós vamos querer ter muita atenção a esse aspecto e vamos querer ganhar. É o que nós queremos, ganhar à Benfica, é uma expressão muito usada, mas que eu acho que, e felizmente temos ganhado alguns jogos, perdido outros, mas os jogos que temos ganho, saímos com a sensação do estádio que não foi uma vitória à Benfica, e nós queremos que os adeptos se sintam emocionados, se sintam empolgados com aquilo que foi e aquilo que é o que esperamos do futebol do Benfica. Recuando no tempo, se calhar no primeiro ano de Roger Schmidt, os adeptos sentiram isso. Recuando ainda mais, se calhar com Jorge Jesus, também houve essa euforia de irmos ao estádio e de vermos o Benfica a dominar um jogo, a empolgar o estádio. Tem que ser justo com Bruno Lage também, que em parte, pelo menos naquela primeira passagem, quando o Benfica é campeão com Bruno Lage e chamo a equação João Félix, porque foi importante também nesses últimos 6 meses de Bruno Lage, também empolgou os adeptos, e é isso que nós sonhamos e queremos e vamos fazer acontecer caso a lista de João Noronha Lopes seja escolhida. Nós temos que analisar de uma forma fria aquilo que tem sido os últimos 4 anos de investimento em jogadores e de vendas e de compras. E, portanto, nós defendemos que é quase e praticamente impossível uma equipa ter sucesso desportivo quando não tem essa estabilidade, quando não tem um grupo de jogadores que possam ficar mais do que 1 ou 2 épocas no plantel e que saibam aquilo que representa ser jogador do Benfica, e que possam receber depois os jogadores que chegam e que rapidamente esses jogadores que chegam lhes seja transmitido muito rapidamente aquilo que é jogar no Benfica, e para que eles percebam que o Benfica não pode ser, ou nem é, um trampolim para outros voos. O Benfica tem que ter jogadores que saibam aquilo que é, o que representa ser jogador do Benfica neste país, aquilo que representa para os 6 milhões de benfiquistas, e, portanto, acreditamos que é preciso uma maior estabilidade, principalmente a nível de jogadores,
e já agora de treinadores, porque também nos últimos 4 anos, além de, se calhar, mais de 400 milhões investidos em jogadores, também investimos em 3 ou 4 ou 5 treinadores, e lamento dizer, mas não há clube que resista a tanta instabilidade naquilo que toca a uma construção de um plantel. Durante esta campanha foi falado do nome de Roger Schmidt, nesta questão de uma ligação com a tua pessoa, Nuno Gomes, na altura pela empresa também da qual o teu irmão é proprietário e do qual tu foste sócio também, já lá iremos também essa mesma empresa, na indicação de que terias sido tu a pessoa que indicou o nome de Roger Schmidt a Rui Costa. Gostava de ouvir da tua boca a versão para esta vinda de Roger Schmidt para o Benfica e que papel tiveste na vinda dele para a Luz. Desde que acabei a minha carreira de jogador de futebol, não houve um único ano em que eu não trabalhasse. E, portanto, até porque nas últimas semanas muita gente, inclusive pessoas que se autotutelam como jornalistas, e isso eu não gostei, de tirar partido, alguns jornalistas a julgar e não a fazer uma entrevista. E estou a introduzir isto porque fui chamado de incompetente muitas vezes e de não ter experiência. E, portanto, eu queria dizer que eu acabei a carreira em agosto de 2013 e rapidamente comecei a trabalhar no Benfica como diretor de Relações Internacionais. E depois fui nomeado diretor do Benfica Campos, atual Benfica Campos, na altura não se chamava assim, mas hoje em dia é assim que o chamamos. E depois, quando saí do Benfica, fui trabalhar. E um dos trabalhos que acumulava com outros era ajudar na empresa do meu irmão, e, portanto, essa introdução de Roger Schmidt ao Benfica surge na sequência de um trabalho que eu estava a desempenhar nessa altura, e sim, é verdade que fui eu, através de um outro empresário, que me contactou para o ajudar nesse sentido, de introduzir ou de apresentar o nome de Roger Schmidt ao Rui Costa, e foi o que eu fiz, e foi essa a minha intervenção, e sim, confirmo que existiu essa minha intervenção na vinda de Roger Schmidt. Não preciso detalhar depois o processo até à conclusão do próprio negócio, mas sim, fui parte envolvida na vinda de Roger Schmidt para o Benfica. Orgulha-te, de alguma forma, teres indicado um treinador que acabou por ser campeão logo pelo clube? Sim, infelizmente, nos últimos 4 anos, o Benfica só ganhou uma vez e foi com o Roger Schmidt. Acho que apresentou um futebol que empolgou os adeptos, se calhar na fase final, muito por culpa também daquilo que foi a paragem do campeonato para o Mundial do Qatar. A equipa veio a ressentir-se disso. Acho que também ele próprio, nessa altura, se calhar não geriu da melhor forma a gestão daquilo que é o desgaste físico dos jogadores, porque ele próprio também foi muitas vezes acusado de jogar sempre com os mesmos, mas acho que temos que todos concordar que nesse ano o Benfica foi campeão com mérito e acima de tudo, conseguiu empolgar de uma forma que se calhar não voltámos a ver até aqui, os adeptos e os sócios do Benfica. Estiveste envolvido na vinda? Também estiveste envolvido na rescisão do contrato? Não, eu estive envolvido na vinda, depois não tive mais, apesar de ter contacto regular com Roger Schmidt, porque criei amizade com ele e com a família, não estive envolvido seja na renovação, seja naquilo que foi a rescisão de contrato. Durante estes dias, no seguimento daquilo que fizeste questão de afirmar agora mesmo, uma das notícias que veio a público teve a ver com uma investigação do Ministério Público por causa de uma transferência do jogador líbio em 2016, na altura do Santa Clara para o Benfica B, quando eras diretor precisamente do Benfica Campos, nessa altura. Queria perceber o que é que existe e se te surpreendeu
vir agora, 9 anos depois, essa notícia ao público? Eu percebo que me faças essa pergunta outra vez, porque estamos em período eleitoral ainda, não é? Já respondi essa pergunta, mas volto sem qualquer problema em desmontar facilmente essa acusação. Acho que foi também uma das tentativas de poder denegrir a minha imagem. Eu, enquanto diretor-geral da formação do Benfica, nada tinha a ver com assinaturas de contratos de jogadores para a equipa B e para a equipa A. Ao que sei, porque não fui informado sobre a contratação desse jogador, ao que sei, neste momento, esse jogador foi proposto ao diretor de scouting na altura, pelo meu irmão, através do empresário do jogador, que contactou o meu irmão para apresentar o jogador que representava ao Benfica. O meu irmão assim o fez, e o Benfica, passado um período de observação e de análise, resolve contratar o jogador, e foi o que se passou. Quem foi na altura, Luís Filipe Vieira, era o presidente. Recordo que na altura, apesar de sem muito sucesso, o Benfica tinha uma estratégia de contratar jogadores a um preço mais barato, jogadores que começavam a despontar no futebol português em clubes mais pequenos, e esse jogador é mais um caso de um jogador em que o Benfica vai contratar por um valor mais baixo, tenta perceber se esse jogador tem condições ou não para, de uma forma imediata, ser jogador de equipa A, o que veio a não se confirmar, e depois olhar para esse jogador como moeda de troca de futuros negócios, e foi o que aconteceu. O jogador, passado pouco tempo, foi, salvo erro, revendido aos Chaves. E, portanto, eu não tive nada, rigorosamente nada a ver com o negócio, nem tive conhecimento dos contornos do negócio, e já esclareci isso. Inclusive, lançaram para a opinião pública que a N-Players, que era a empresa do meu irmão, estava a ser investigada. Estava a ser investigada, em que inclusive que existiram buscas e não houve praticamente nada, ninguém foi chamado à justiça por causa desse negócio. Quando a 1 de agosto, acho que foi essa a data, decides sair dessa empresa com o teu irmão, que tinhas com o teu irmão, foi porque sabias que, ao apoiares Noronha Lopes, haveria uma série de informações que começavam a circular? Uma das razões foi, sem dúvida, porque é assim, eu considero que trabalhar no Benfica tem que se trabalhar em exclusividade. Depois, quando fui convidado por João Noronha Lopes, como é óbvio, eu não podia dar a cara por João Noronha Lopes e estar ligado a uma empresa de agenciamento. E, portanto, decidi, juntamente com o meu irmão, comuniquei-lhe, eu vou ter que sair da empresa, porque não é compatível eu, primeiro, estar a fazer campanha por João Noronha Lopes e, ao mesmo tempo, estar a trabalhar numa empresa de representação de jogadores, de intermediação de jogadores e treinadores. E, portanto, eu preciso de sair da empresa, porque eu, assim que entrar no Benfica, não vai haver qualquer tipo de negócios em que a N-Players, a empresa do meu irmão, seja envolvida. Esquece, não há a mínima hipótese. E, portanto, não foi só para mostrar que tem que haver uma transparência, acima de tudo, naquilo que é uma profissão como qualquer outra, que é ser representante de jogadores ou trabalhar numa empresa de agenciamento, e outra coisa é trabalhar num clube. Existem, e posso numerar, N casos de ex-jogadores que trabalharam como agentes e que hoje em dia estão a trabalhar em clubes. O Deco, o próprio Simão Coutinho deixou a agência para ir trabalhar para a Arábia e, portanto, não vejo qualquer tipo de problemas em relação a isso. Eu deixei a agência em vista a poder começar o meu trabalho no Benfica, independentemente, como é óbvio agora, do resultado das eleições.
Na entrevista que nos deu aqui, precisamente nessa cadeira onde tu estás agora, esteve aí Luís Filipe Vieira e dizia-me aqui na entrevista que fizemos, antes da primeira volta, que não tinha nada contra ti, que tinha trabalhado contigo durante todos os anos que trabalharam juntos no Benfica, não tinha nada contra o Nuno Gomes, que percebia o que tu querias dizer com se quisesses Tachos tinha ficado por lá e que eras o único que podia explicar porque é que mais ninguém te convidou para trabalhar no Benfica, para além dele, porque ele diz que foi o único que te convidou para trabalhar lá. Tiveste mais convites? Por acaso não ouvi essa parte da entrevista de Luís Filipe Vieira. Mas sim, eu construí sempre uma relação de grande cordialidade e acima de tudo, também de lealdade em relação ao presidente, na altura, Luís Filipe Vieira. Porque foi ele que me foi buscar à Fiorentina. Recordo que eu saí da Fiorentina com Vale Azevedo. Por acaso aproveito para desmistificar um pouco aquilo que também acusam João Noronha Lopes de ser um novo Vale Azevedo. As pessoas não têm ideia de como era a pessoa em si de Vale Azevedo e a visão que ele tinha para o clube. Se o João Noronha Lopes fosse um novo Vale Azevedo, eu não estaria ao lado dele sem sombra de dúvidas. Estás ao lado dele porque confias na pessoa? Confio na pessoa, na integridade da pessoa, naquilo que ele acha que o clube deve ser, na visão que ele tem para o futuro do clube e porque me inspira. Confiei desde o primeiro momento em que reuni com ele, quando ele me convidou para poder ser vice-presidente para o futebol, para poder também explicar-lhe aquilo que eu acho e a melhor visão e estratégia que deveríamos adotar para o Benfica. E eu gosto muito de líderes que não pensem que sabem tudo, mas que possam aprender. E, portanto, ele é um líder que me inspira nesse aspecto. Retomando a tua pergunta, desculpa eu desviar-me, o Luís Filipe Vieira convidou-me para ser diretor de Relações Internacionais. Eu não gosto muito de falar quando as pessoas não estão presentes aqui ao meu lado para que possam também contar a versão delas. Mas eu acho que ele concorda que a minha versão é a verdadeira e por isso mesmo também é que ele muitas das vezes já o disse publicamente que eu sempre fui leal ao Benfica. Fui convidado para ser diretor de Relações Internacionais, aceitei, queria muito trabalhar no Benfica, já nessa altura achava que podia ajudar o Benfica a ser melhor, sempre foi, vou voltar atrás, sempre foi o meu sonho poder acabar a carreira no Benfica e eu acho também é por aí que o Luís Filipe Vieira me convida para trabalhar no Benfica. Ele já, nessa altura, me tentou demover de eu continuar a jogar e de assumir logo um cargo na sua estrutura. Eu achei que ainda estava em condições de poder jogar mais algumas épocas e assim fiz. E depois, quando decidi terminar, sendo que tinha esse sonho de poder me despedir dos adeptos no Estádio da Luz ao fim de ano, ao fim de contas, desculpa, 12 anos não são 12 dias e portanto ficou essa mágoa de eu não poder ter feito um jogo de despedida, mas Luís Filipe Vieira se calhar reconheceu e achou na ideia dele que eu podia ser um elemento útil dentro da estrutura, convidou-me, diretor de Relações Internacionais. O certo é que eu, ao fim de pouco tempo, percebi que esse papel se resumia a pouco ou nada. Passei muitos dias nos gabinetes da SAD com pouco ou nada para fazer e decidi, por iniciativa própria, ir tirar uma licenciatura em Gestão Desportiva, porque achei que, independentemente daquilo que viesse a acontecer no futuro, eu achei que podia aportar mais coisas ao clube e, portanto, achei que devia estar, pelo menos teoricamente, porque ir para a universidade não é sinónimo que depois nós conseguimos implementar aquilo que é a teoria e, portanto, é muito diferente nós estarmos aqui a falar de o que é que queremos fazer
e depois no terreno realmente implementar as nossas ideias. E, portanto, mas eu fui porque achei que deveria estar mais preparado e foram, ao mesmo tempo, fiz um curso na UEFA também para ex-jogadores internacionais e, portanto, achei que devia estar ocupado e, acima de tudo, enriquecer a minha cultura e a minha visão para aquilo que eu acho que deve ser um clube a trabalhar nessa área do futebol profissional, do futebol de formação e no futebol feminino. E, portanto, fui para a universidade. Acontece que, ainda no meu primeiro ano de universidade, sou convidado por Luís Filipe Vieira e por Domingos Soares de Oliveira para assumir o cargo de diretor da formação, porque na altura o diretor Armando Jorge Carneiro tinha recebido um convite para ir para os Estados Unidos trabalhar, eu tinha aceito e, portanto, é-me proposto. Eu, após um período de reflexão e inclusive de falar em casa com a minha família e com os meus amigos sobre essa situação, decidi aceitar, porque acho que era uma oportunidade para a minha evolução como ser humano e como também como profissional daquilo que eu aspirava a ser no futuro. Entra Pedro Milhomem para a minha posição, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira, com todo esse poder, decidem alterar a chefia da direção do Seixal. Entra Pedro Milhomem, convidam-me para regressar a diretor das Relações Internacionais e eu achei por bem sair, porque não me revia naquilo que tinham sido os meus tempos nessa função e achei também que estaria preparado para outras funções e não regressar ou regredir para aquilo que eu já conhecia e, portanto, achei por bem sair livre e por espontânea vontade, um bocadinho aqui para rebater aquilo que muita gente, se calhar, naquilo que hoje em dia se tornaram as redes sociais, a chamar pessoas da nossa lista, inclusive a mim, que estou à procura de um tacho, e, portanto, eu se calhar podia ter ficado sem fazer nada, no meu cantinho, num gabinete de assado, se calhar a ver televisão muitas vezes, e a receber o meu dinheiro ao fim do mês. Mas eu preferi sair por vontade minha, por não me rever naquelas funções. Não fui mais convidado porque não surgiu o convite, não surgiu essa oportunidade de poder voltar a trabalhar no Benfica e é por isso também uma das razões por eu estar aqui neste momento a apoiar uma pessoa que se lembrou de mim, que revê em mim capacidade para poder ajudar a tornar um Benfica melhor e portanto, aceitei também por causa disso, porque lá está, quem gosta do Benfica e quem teve tantos anos a jogar no Benfica e depois a trabalhar, era impossível para mim dizer que não a João Noronha Lopes, porque o Benfica é muito grande e eu sinto de uma forma que é difícil de descrever por palavras aquilo que é o ser benfiquista e, portanto, eu acho que a maior parte dos benfiquistas, se recebessem um convite para ir trabalhar no Benfica, acho que largavam tudo na hora para poder aproveitar essa oportunidade e essa experiência. É por teres decidido também que, após jogador, poderias te formar do ponto de vista académico, com mais conhecimento, com essa licenciatura, com essa formação na UEFA, com esses caminhos que procuraste para saber mais, que te magoa quando ouves dizer, por exemplo, no debate, eu ouvi no debate, possivelmente podes ter ouvido noutra circunstância, eu ouvi no debate que houve na BTV entre os 6 candidatos, Rui Costa a dizer ao candidato João Noronha Lopes que a lista dele tinha pessoas que não tinham competência para os cargos que iriam desempenhar, que essas pessoas seria o Pedro Ferreira também e o Nuno Gomes, porque não tinham conhecimento das funções que iriam desempenhar. É por também teres feito esse caminho que te magoou ouvires aquilo? Não quero muito entrar por aí. Não foi só essa situação, já falei, alguns comentadores que também engoliram a cassete e também, se calhar, falaram sem conhecimento de causa, porque naquilo que me diz respeito, alguém foi perguntar
à pessoa que me substituiu no Seixal, como é que ele encontrou o Seixal naquela altura? Ninguém foi perguntar. Foi o atirar para o ar que eu não tinha experiência, que era incompetente. Portanto, ninguém foi pedir a opinião de quem me foi substituir sobre como é que ele encontrou o Seixal na altura em que começou as suas funções. Engraçado, porque essa pessoa, e eu peço desculpa por mencionar o nome dele, mas eu, até há bem pouco tempo, trabalhávamos juntos na FIFA, porque o Pedro Milomas saiu do Seixal e foi trabalhar para a FIFA, num projeto que eu já estou há 4 anos, e portanto eu conheço bem o Pedro Milomas, uma grande perda para o Benfica, tal como conheço o Rodrigo Magalhães, que também saiu e foi para a Arábia Saudita e que trabalhou no Benfica durante 20 e tal anos. Essas pessoas alguma vez foram ao Seixal perguntar aos funcionários, aos colaboradores, aos treinadores que trabalharam comigo, Renato Paiva, João Tralhão, Luís Nascimento, o próprio Bruno Lage. Alguém perguntou a esses treinadores sobre a minha competência ou falta dela? Ninguém perguntou, acho eu. Agentes de jogadores, os próprios pais dos jogadores, os próprios jogadores que se cruzaram comigo, acho que ninguém foi perguntar sobre a minha competência a estas pessoas e, portanto, magoa. E, por outro lado, eu percebo a ideia, mas tu própria, quando começaste a trabalhar, também não tinhas a experiência que tens hoje em dia. Não é? E temos o caso do próprio Rui, que quando começou a trabalhar como diretor desportivo, também tinha acabado de jogar futebol há uma semana. E, portanto, se não damos a oportunidade às pessoas de mostrarem que têm competência para assumir funções, como é que ficamos? O Pedro Ferreira está mais que preparado para desempenhar as funções de diretor-geral. Trabalhou quase 20 anos no Benfica e liderou diferentes departamentos. Esteve à frente do departamento de scouting nos últimos anos do Benfica. Saiu e foi para o Nottingham Forest e hoje em dia desempenha funções no Nottingham Forest muito parecidas com aquelas que nós queremos que ele desempenhe no Benfica. O Tomás Amaral trabalhou durante mais de 10 anos em diferentes estruturas e diferentes clubes na área do scouting. Trabalhou no último ano como diretor desportivo no Spartak Moscovo. Porque não podemos dar a oportunidade a estas pessoas de subir na hierarquia de uma organização. Não me parece que seja um ato de gestão bem tomado e naquilo que nós defendemos, as pessoas que mostram valor naquilo que fazem merecem ser recompensadas. E, portanto, é isso que nós queremos e é isso que estamos a fazer neste momento ao escolher esta estrutura para trabalhar no futebol profissional do Benfica. Foste colega de equipa de Rui Costa, foste colega de trabalho também dele no Benfica, porque quando tu lá estiveste, ele também lá estava. Porquê é que decidiste, nestas eleições, ficar ao lado de Noronha Lopes e não ao lado de Rui Costa? Isso é uma pergunta que podia ser naqueles programas em que as pessoas quase que choram no final, porque nada me move contra o Rui. Nada me move, não tenho nada contra o Rui, sou amigo do Rui, independentemente de nos últimos tempos se calhar não houve tanta comunicação entre nós. Ele está no direito dele, não sei se era isso a tua intenção da pergunta anterior, ou até do próprio Luís Filipe Vieira, ele está no direito de nunca ter pegado no telefone e me convidado para trabalhar junto dele, porque se calhar, lá está, não reconhece qualidades suficientes para que eu possa trabalhar com ele. E eu também acho que estou no meu direito, porque o Benfica é muito maior do que eu, do que o Rui ou de qualquer outro jogador. Neste momento, olhando para aquilo que são as lendas vivas, eu chamaria à equação o António Simões, o Tony, o Cheo, e, portanto, o Benfica é de todos, não é de uma pessoa. O Benfica não tem dono e espero que nunca venha a precisar de ter. E, portanto, eu sou mais um benfiquista que gostaria
um dia de poder regressar ao clube para ajudar o clube a ser melhor. Nada me move contra o Rui. Acho também que é ingrato chamarem-me de ingrato, porque a minha vontade é só trabalhar no Benfica no sentido de acreditar que as pessoas que estão nesta lista podem fazer melhor daquilo que tem sido os últimos anos. Independentemente de ser o Rui o presidente nesta altura, ou podia ser outra pessoa. Se outra pessoa apresentasse os resultados que tem apresentado nos últimos anos, eu ia à luta na mesma. E aquilo que me move é acreditar que podemos fazer do Benfica um clube melhor. O Rui Costa nunca te convidou para trabalhar com ele no Benfica, mas convidou-te várias vezes para a tribuna presidencial do Estádio da Luz para ver jogos ao lado dele e dos outros antigos jogadores, naquela fotografia de antigos jogadores que várias vezes vimos nas mais diversas publicações. Quando assumiste que apoiavas Noronha Lopes, deixaram de te convidar para a tribuna presidencial? Não. Ainda há pouco tempo, no último jogo em casa, recebi uma mensagem de Nuno Costa a convidar-me, a dizer que o Presidente me convida para a tribuna. Continuaste a ir? Não, ultimamente não tenho ido, por uma razão ou outra, não tenho ido. Acho até que tentei explicar por chamada esta situação, mas não me foi possível porque não me foi atendido o telefone, mas eu acho que neste período, não sei como é que as pessoas iriam reagir à minha presença lá, e eu achei por bem resguardar não só a minha pessoa, como também quem está presente na tribuna, porque não sei como é que as pessoas iriam reagir, eu não sei o que é que as pessoas pensam neste momento, apesar de estes ataques todos à minha pessoa, à minha integridade, eu saber de onde eles vêm, e apesar de vez em quando passar os olhos pelas redes sociais e de sentir alguma tristeza por algumas pessoas, inclusive na minha própria caixa de mensagens recentes a dar os parabéns quando faço anos, a dar os parabéns por uma entrevista, a dizer que gostam muito de mim e agora a insultar-me. E, portanto, não sei como é que as pessoas iriam reagir com a minha presença. Eu não fiz mal a ninguém, mas eu acho que foi uma decisão pessoal minha resguardar-me, até porque uma notícia ou outra que saiu e que se começou a tornar viral nas redes sociais foi que tinha havido uma chatice entre mim e o Rui no próprio camarote e que o Rui me tinha expulso do camarote. Não é verdade, não se passou nada, não tive qualquer tipo de problema pessoal com o Rui e ninguém me expulsou dos camarotes e devo dizer que continuo a receber os convites de Nuno Costa para ir para a tribuna. Esses convites do Nuno Costa continuam a surgir e essa chamada que fizeste para explicar porque é que não ias, foi para o Nuno Costa ou foi para o Rui Costa? Sim, eu tentei, mas o Nuno Costa não pôde atender o telefone. Eu queria justificar a minha ausência e queria, inclusive, comunicar que neste período que não era de bom tom eu poder estar presente no camarote, mas queria agradecer, como é óbvio, o convite. Disseste alguma vez a Rui Costa que irias ser cabeça de cartaz numa candidatura opositora a dele nestas eleições, ou nunca falaram sobre este tema das eleições? Nunca falamos sobre este tema. Eu acho que, lá está, não vejo o jornal A Bola como este tipo de programas ou este tipo de órgão de comunicação social que explora, e eu percebo como é a tua pergunta e estás a fazer um bom trabalho, mas eu acho que entrar por aí seria deselegante da minha parte e quero deixar as coisas como estão, mas nunca falei com o Rui sobre ter aceito o convite de João Noronha Lopes. Estás nesta candidatura de João Noronha Lopes como vice-presidente para o futebol profissional é da incumbência da SAD, mas há outro futebol que pertence sim à alçada do clube. Sendo vice-presidente do futebol do clube, serás depois administrador da SAD em caso de vitória. Que futebol é que tu defendes para este Benfica no seu todo, quer o profissional, quer também o mesmo da formação? Sim, acima de tudo, e juntar também o futebol feminino, que é muito importante e que, apesar de ter as suas especificidades próprias, queremos também que o futebol feminino
possa continuar a evoluir e possa atingir ainda patamares mais altos. Tem sido campeão as últimas épocas, está a fazer-se um excelente trabalho nesse sentido. Acho que se pode fazer mais no futebol feminino naquilo que é a projeção europeia. Acho que podemos fazer um esforço maior para reter as melhores jogadoras, porque tem acontecido também muito as melhores jogadoras estarem pouco tempo no clube, ter uma maior intervenção naquilo que é o scouting. No futebol feminino queremos criar um departamento específico para o futebol feminino, que trabalhe somente para o futebol feminino, como é óbvio, com ligação com o departamento de scouting masculino, mas que esteja em específico e dedicado ao futebol feminino. Acho que faz falta isso no clube. E depois fazer um investimento maior naquilo que é o futebol de formação feminino. Acreditamos que o Benfica pode ainda trabalhar melhor nesse sentido. Em termos de infraestruturas, apesar de o Benfica ter vindo a melhorar naquilo que é as condições dadas às nossas jogadoras, nós queremos identificar o melhor local, inclusive se possível no Seixal, para que elas possam ter aquilo que nós chamamos na gíria um quartel-general com uma maior dignidade e que lhes sejam dadas as melhores condições possíveis para que elas possam desenvolver o seu futebol. De resto, é unificar um pouco aquilo que são as três áreas de intervenção no que o futebol diz respeito. Queremos que haja uma maior interligação e que a nossa estrutura seja vertical e que vá desde a equipa A até à formação e que passe pelo futebol feminino. Unificação de processos, uma maior comunicação entre todos os departamentos e olhando para aquilo que tu falaste nas minhas funções, eu, juntamente com o Presidente, vamos ser as pessoas que vamos decidir a política desportiva do clube e aquilo que queremos para o clube nos próximos 5 anos, médio a longo prazo. E eu serei a pessoa responsável, o máximo responsável pelo futebol, seja ele o profissional, seja ele a formação e seja o futebol feminino. Vamos ter, junto de nós, o Pedro Ferreira, que vai ser a pessoa que vai coordenar e vai operacionalizar no terreno aquilo que nós decidirmos que queremos para os próximos 5 anos. E, portanto, eu vou estar a supervisionar, a validar, a fiscalizar e a controlar aquilo que é a gestão do futebol, qual é o caminho que o futebol está a seguir. E eu vou ser essa pessoa responsável e vou pôr o Pedro Ferreira e depois, mais abaixo, o Tomás Amaral, que é uma das pessoas que também vai entrar connosco, que vai ter a responsabilidade também de supervisionar aquilo que nós achamos que seja um ponto muito importante para o Benfica do futuro, que é uma maior profissionalização do scouting, com a junção de um elemento que vai ter sob as suas responsabilidades uma chefia de um departamento que será inovador, que já muitos clubes trabalham, mas que o Benfica ainda se calhar não está a tomar a devida atenção a este departamento, que é um departamento de Data Analytics, que vai ajudar o clube a tomar decisões mais acertadas. Não quero dizer que os dados e que a inteligência artificial vá decidir por nós, mas não, vai ajudar às pessoas responsáveis a tomar decisões mais acertadas. E é também, no fundo, aquilo que nós queremos para a equipa principal do futebol, é contratar menos, mas acertar melhor. Nessa máxima de contratar menos e acertar melhor, que acabaste de referir agora mesmo, é importante para o vosso Benfica que a formação esteja cada vez mais presente na equipa principal? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que passa muito por uma presença acima de tudo real. Não queremos presenças esporádicas e queremos trabalhar no sentido de abrir espaço para que os jovens se possam afirmar. E é isso que nós vamos incutir e vamos trabalhar no sentido e com esse pensamento sempre presente, que é trabalhar a médio e longo prazo, olhar para aquilo que é a constituição do plantel, perceber, por exemplo, nas próprias vendas, que jogadores é que têm um maior mercado,
e que jogadores é que nós temos na formação para que se o jogador X tenha que ser vendido, se temos alguém na formação que possa substituir este jogador, que nós, se calhar estão a chegar mais propostas sobre este jogador, nós vamos decidir de acordo com aquilo que temos em casa. Vendas inteligentes, empréstimos inteligentes, porque achamos também que nos últimos anos os jogadores emprestados do Benfica, e aí Vítor Paneira, além daquilo que nós queremos que o Vítor Paneira possa trabalhar, vai também ter um papel importante naquilo que é a gestão e o controle dos empréstimos e do acompanhamento aos jogadores emprestados. Porque, na nossa opinião, o Benfica nos últimos anos tem emprestado jogadores mais por uma decisão de serem jogadores excedentários, ou porque jogadores que se calhar que no final do mercado estão, mas não vão poder continuar a fazer parte do plantel, e então à última da hora emprestamos um ou outro jogador só porque tem que ser emprestado. Nós queremos ter mais atenção àquilo que são os empréstimos e seguir uma linha que é: nós vamos emprestar um jogador sempre para que ele volte no ano seguinte mais forte, porque acreditamos nele e porque queremos que esse jogador tenha essa experiência do empréstimo, no sentido de poder sair ao fim de uma época mais forte e que venha depois aportar essa mais-valia dentro do seio da equipa. Até por aquilo que foste enquanto diretor da formação e por aquilo que foste também enquanto jogador, como é que vês situações como aquela saída do João Neves? É possível travar situações como aquela que aconteceu com o João? É sempre muito difícil falar sem conhecimento de causa, não estando no terreno, não estando dentro de todo o processo. O que eu acho é que, em relação ao João Neves e em relação ao futuro João Neves, aquilo que nós queremos fazer é não ser reativos, é poder ter uma gestão mais integrada, é poder dar valor ou reconhecer o mérito aos jogadores da formação. Temos criado um grupo chamado 1904, aquilo que nós esperamos para os jogadores de elite da formação do Benfica, que vão com certeza ter um acompanhamento mais especializado em todas as áreas, não só no campo, mas também fora dele, que visa acelerar o processo do aparecimento deles na equipa principal. Ao mesmo tempo, a cautelar em termos de contratos aquilo que poderá ser o futuro destes jogadores. E indo um pouco de encontro ao João Neves e a outros casos de outros jogadores, e o próprio Luís Filipe Vieira no debate falou sobre aquilo que é a progressão estabelecida neste momento em termos contratuais para os jogadores que fazem parte da formação do Benfica e que assinam um contrato profissional aos 16 anos e depois aos 19, passado porque o primeiro contrato profissional o máximo que podes dar são 3, só aos 18 anos é que pode assinar um contrato de maior duração. Nesse momento há jogadores que chegam à equipa principal e que se começam a afirmar e que olham para o lado e veem outros jogadores também, se calhar da mesma idade, mas que custaram 10 ou 12 ou 15 milhões e que vieram do estrangeiro e que têm um salário muito desproporcional em relação ao salário que eles têm. E, portanto, nós vamos querer reconhecer aquilo que é o mérito e a importância desse jogador na equipa. Portanto, passa também por reconhecer isso e acautelar futuros casos como o do João Neves. Nessa visão para o futebol do Benfica no futuro, é fundamental essas referências que também tu tiveste enquanto jogador no Benfica, em maior número na equipa principal, para que essa integração e essa valorização e essa liderança também seja mais vincada? Sem dúvida. Na minha opinião, na nossa opinião e naquilo que nós achamos que deve ser a equipa profissional do Benfica, tem que haver espaço a jogadores da formação. Sabemos também, porque não somos lunáticos, a equipa profissional do Benfica não vai ser formada só por 11 ou 15 ou 20 jogadores da formação. Vai ter lugar para jogadores da formação
vai haver espaço para eles poderem crescer com os jogadores que constituem o resto do plantel, mas vai ser sempre reservado lugares e posições específicas e lugares para serem colmatadas com jogadores da formação, jogadores que possam incutir também. No caso do Ruben Dias, o Ruben Dias foi um jogador que chegou à equipa principal e que já antes nos júniores já sabia o que era ser um jogador ao Benfica. Há outros casos e nós temos vindo, e felizmente temos visto alguns casos de alguns discursos de alguns jogadores da formação antes dos jogos, aquilo que transmitem para os colegas. Isso é um trabalho que tem que se dar mérito também às pessoas que trabalham no Seixal diariamente e que muitas vezes esse trabalho não é reconhecido e pessoas que entram às 8 e saem às 8 e que se calhar não têm que o fazer, mas fazem pelo amor ao clube, mas depois ao final do mês se calhar esse esforço dessas pessoas não é reconhecido, a não ser que haja eleições. Mas nós queremos, como é óbvio, poder ter jogadores na equipa principal que saibam o que é o Benfica, que tenham passado pelo processo do Seixal, que tenham vindo dos CFTs espalhados pelo país. Eu acho que é essa identidade e essa tal mística que nós queremos devolver também à equipa e com isso aproximar a equipa dos adeptos, porque essa aproximação aos adeptos também se faz com jogadores que sentem o mesmo que os adeptos sentem. José Mourinho, já todos disseram que era o treinador do Benfica, caso vencessem, também se mantém agora nesta situação da segunda volta. Como é que viste o treinador a votar e os jogadores a votar nestas eleições? Ficaste satisfeito também pelos ver integrados nesta vida do clube? Relembrei uma viagem também que fiz quando de umas eleições em que íamos jogar ao Norte, não consigo precisar contra quem, mas que fizemos um desvio, salvo erro, ou em Leiria ou em Fátima, em que nós estávamos de viagem e coincidiu com o dia das eleições e o autocarro do clube também fez um desvio, uma paragem para todos os jogadores irem votar. Eu acho que isso é importante também para que os jogadores têm que perceber o clube onde estão. Acredito, também por experiência própria, que este período eleitoral, para a maior parte dos jogadores, não interferiu naquilo que é o rendimento, sou muito sincero. Se calhar aqueles que, António Silva, Tomás Araújo, Samuel Soares, o Rego, o Henrique Araújo, são jogadores que eu tenho a certeza que estiveram atentos a tudo o que os candidatos também iam propondo, porque são jogadores que sentem o clube e que sentem o Benfica, mas daí até transportar para o rendimento em campo, não acredito que haja ou que tenha havido qualquer tipo de problema ou interferência. Por outro lado, acho que só sai a ganhar a equipa no sentido de que os jogadores, que muitos deles acabados de chegar, percebam a importância do clube onde estão a jogar, porque bater um recorde mundial de 85 mil pessoas a votar, com certeza que eles pegaram no telefone e ligaram para as famílias, onde quer que estejam, a contar e contentes e orgulhosos por estarem a jogar no clube onde estão. Lembro-me sempre, isso é público, acho que ultimamente também, e é um fator que eu acho que devemos trazer de volta ao Benfica, que é essa aproximação dos jogadores da equipa principal aos adeptos, aos sócios, em que eles possam ter uma interação de maior proximidade, porque o Benfica e a mística são os seus adeptos, que estão espalhados não só em Portugal, mas por todos os 4 cantos do mundo. Onde quer que o Benfica vá, há benfiquistas e que estão sedentos de poder ver os seus ídolos, de poder ver a sua equipa. Eu acho que isso também beneficia o próprio jogador. Dou sempre o exemplo e nós podemos
recuar no tempo e jogadores que passaram no clube e que depois, passado algum tempo, reconheceram que não conheciam bem a história do clube e que realmente é impressionante a história do clube e aquilo que os adeptos fazem para apoiar o Benfica. Há um ano, a 16 de novembro, num artigo de opinião que escreveste na Bola com o título Em Nome do Futuro, explicavas que, pela experiência que tinhas tido enquanto embaixador da Liga, membro também da estrutura de antigos jogadores que a Liga com Pedro Proença teve, que apoiavas Pedro Proença porque acreditavas que ele poderia ser a pessoa ideal para unir aqueles novos dirigentes, onde tu agora também te incluís, para olhar o futebol de outra forma, sabendo que são rivais, mas que tem muito também que vos une. Passado um ano, são inúmeras as polémicas com Pedro Proença. Já passou um ano? 16 de novembro foi a data da publicação desse artigo de opinião. O atual presidente do Benfica tem criticado o imenso presidente agora a Federação Portuguesa do Futebol. Eu queria perceber se ainda concordas com tudo aquilo que escreveste ou se tudo aquilo que aconteceu no último ano te fez mudar a visão que tinhas do próprio Pedro Proença? Eu não votei, não fui lá votar em Pedro Proença, dei o meu apoio, que na altura me pareceu ser o mais indicado para que houvesse uma mudança no futebol português, muito por causa disso. Eu acredito que deve haver uma mudança ao fim de alguns anos, lá está, limitação de mandatos, porque eu acho que as organizações com poderes instituídos e com as mesmas pessoas a trabalhar nelas durante muito tempo criam vícios, criam rotinas e que não é propício à evolução. E, portanto, eu defendi que devia haver uma mudança na Federação porque me pareceu na altura, e peço desculpa a Nuno Lobo que possa ferir alguma suscetibilidade, porque me pareceu na altura ser essa continuidade assegurada por Nuno Lobo e que a anterior direção, que era essa lista que queria que fosse eleita. Portanto, Pedro Proença, como disseste bem, eu trabalhava voluntariamente na fundação da Liga e, portanto, conhecia a forma dele trabalhar e pareceu uma pessoa dedicada para que essa mudança se pudesse dar. Como também eu acho que compara um pouco com aquilo que é o Benfica hoje em dia e por isso acreditar que fazia bem ao Benfica mudar também de destinos. E, portanto, olhando para aquilo que foi um ano de Pedro Proença, nós temos que fazer essa avaliação ao fim do primeiro mandato, mas tenho que concordar que tem deixado a desejar, porque no primeiro ano, apesar de acreditar que tenha sido bastante difícil para a direção de Pedro Proença, mas tem existido também, hoje em dia, muito barulho à volta daquilo que é muitas decisões conturbadas e, portanto, eu espero que, e acima de tudo, um ponto que é aquele episódio da Taça de Portugal. Acho que, em termos de comunicação, a Federação poderia e devia ter feito melhor, porque realmente aquele episódio foi muito feio, foi grave e devia haver uma maior intervenção nesse sentido de poder explicar o que é que foi feito para que situações como aquelas não se voltem a suceder. Depois, eu vou estar numa lista em que por cima de mim há um presidente e eu vou estar alinhado com as ideias do presidente, independentemente de ter as mesmas ideias ou não, ou a mesma opinião. O que é certo é que nós vamos defender os interesses do Benfica acima de tudo e, portanto, se tivermos que ir contra o Pedro Proença ou contra quem quer que seja, porque vamos defender o Benfica até ao fim das nossas vidas. Disseste no dia da primeira volta que o importante é que o Benfica possa sair daqui mais forte e unido. Acreditas que depois do dia 8 isso vai acontecer? Eu espero que sim, espero sem dúvida, e é a minha opinião transparente e com convicção.
Eu acho que o período eleitoral que ainda hoje vivemos, agora só com 2 listas, uma outra coisa podia ter sido evitada, em que se calhar as campanhas foram feitas e eu não gosto muito de política e revi em algumas situações mais campanhas políticas do que propriamente desportivas ou futebolísticas e é de lá que eu sou do futebol, não sou da política. E, portanto, eu espero sinceramente que os benfiquistas, depois do dia 8, esqueçam em quem votaram e apoiem o presidente eleito e que todos juntos possam continuar a elevar o bom nome do Benfica por todo lado. Que no jogo seguinte, e o João Noronha Lopes usa muito esta expressão com a qual eu concordo, que no jogo seguinte eu esteja na bancada ou no camarote presidencial e não pergunte ao sócio do lado em quem é que votou, porque já não interessa e o que interessa é aquilo que estamos a apoiar e que é, como dizia o saudoso Mário Wilson, valores mais altos se levantam. Um apelo só para quem vai votar dia 8. Queres fazer algum ou não? Eu peço aos benfiquistas que votem com confiança, que votem, como é óbvio, em consciência e que não querem influenciar, como é óbvio, que votem na lista F, na lista de João Noronha Lopes, que, acima de tudo, que possam ir às urnas votar em quem acreditam que pode fazer melhor do que aquilo que foi feito nos últimos anos e que acreditem em nós, que acreditem no João Noronha Lopes, porque ele é uma pessoa séria, honesta, com uma visão de futuro para o Benfica e com capacidade para alterar o rumo da situação. Obrigada, Nuno, por esta conversa. Obrigado. Boa sorte para as eleições. Obrigado, muito obrigado. E aqui está, vice-presidente, candidato na lista de João Noronha Lopes. Nuno Gomes foi figura do Benfica enquanto jogador, também já o foi enquanto dirigente. Agora é como vice-presidente que quer voltar ao clube.